Saudações a todos, meu nome é Charles e hoje está começando o primeiro Falando Sobre. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que vai ser o Falando Sobre. Basicamente é o podcast do canal, tá? Esse programa, o Falando Sobre, vai ser o espaço que eu vou ter para poder falar sobre algum assunto fechadinho. Algum filme que eu assisti, alguma série que eu assisti, algum quadrinho que eu li, pode ser tudo dito aqui no Falando Sobre. E quem não acompanha o canal vai poder escutar no seu agregador de podcast favorito: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, se ainda existe, ou se não um feed próprio, tá certo? E o programa vai ser nessa pegada aqui. Se você estiver vendo no YouTube, vai ser eu trocando ideia aqui com você, olhando pra você na câmera, tranquilinho. Se você estiver ouvindo no seu celular, tranquilinho, saiba que a única coisa que você vai perder é a minha interação aqui na câmera, eu e você e eu, juntinho. Eu demorei bastante pra decidir qual que vai ser o primeiro assunto que eu quero trazer aqui no Falando Sobre, mas eu quero aproveitar que nessa primeira semana de abril, nós tivemos a venda geral dos ingressos do show do Linkin Park aqui no Brasil. No show em Curitiba e São Paulo, aí eu não lembro onde é o outro canto. Brasília, eu acho. Então, três shows vão ter aqui e eu quero aproveitar para falar para vocês que no ano passado eu fui assistir o show deles, que eles fizeram show aqui no dia do lançamento do álbum deles, no dia 15 e no dia 16. Eu tive a oportunidade de ver os caras e eu quero comentar com vocês a minha experiência. Acho que entre os amigos eu comentei bastante sobre essa experiência que eu tive de ver o show dos caras, mas eu acho que eu nunca vi em público a falar. Fora o post que eu fiz no meu Instagram pessoal. O que eu posso dizer é, eu sou muito fã dos caras. Muito fã dos caras. Muito fã do trabalho dos caras. No último show que eles fizeram aqui no Brasil, antes da tragédia com Chester e afins, eu até tive a oportunidade de assistir, que foi no Festival Maximus lá que teve em São Paulo e o circuito do Banco do Brasil que eles fizeram na época do Hunting Party, um pouco antes. Mas o último trabalho deles foi aqui no Maximus Festival, que eles fizeram junto com o Rage Against, o Ghost. Foi um show, foi um festival do caralho e os caras foi headliner. Eu tive a oportunidade de ir, só que eu era muito moleque na época. Muito pirralho e cagão. Simplesmente não foi. E quando teve a tragédia pro Chester, né? Eu simplesmente falei assim, porra, eu tive a oportunidade de ver os caras ao vivo e simplesmente não fui porque eu fui cagão. E eu perdi a oportunidade. Pra mim o trem tinha passado, tá ligado? E desde 2017 até 24, até 24? 24. Até 2024, eu sempre falei assim, cara, é uma coisa que eu nunca vou ver na vida, tá ligado? Nunca vou ver o show dos caras ao vivo. Nunca vou ver o Mike Shinoda. O Mike Shinoda é um dos meus ídolos, tá ligado? Eu adoro o trampo dele. Quando ele fez o Port Minor, quando os trampos que ele fez no Medal of Honor, Warfighter lá, com Cast of Glass, os trampos de ONG que ele fez, o Power the World, Music for Relief, eu acompanho o cara. Eu acompanho a Mana também. Eu gosto do trabalho dos caras. E eu sempre tive vontade de ver eles. De porra, é os caras, tá ligado? Eu adoro os caras. Eu tenho o CD dos caras. Escutei eles desde criança por influência da minha família, influência da minha irmã. E a oportunidade que eu tive em 17 eu simplesmente não aproveitei, tá ligado? E com isso na cabeça, teve o tal anúncio de 100 horas, o cronômetro de 100 horas, que eles fizeram. Teve o reboot do cronômetro, o cronômetro voltou a contar, enquanto deu as 100 horas, eles anunciaram que ia ter o show. Eles teve um show de lançamento lá, da Identidade, e lançaram no Emptiness Machine, lançaram From Zero. Não,
lançaram que ia fazer o From Zero, né? E simplesmente os caras anunciou assim, ó, boom, show no Brasil. E eu lembro, mesmo que tenha sido recente, eu lembro, assim, no detalhe, a emoção que eu tive quando anunciou. Vai ter show aqui no Brasil. Minha esposa mandou mensagem pra mim no meu almoço do serviço. Falou assim, ó, dá teus pulos. Linkin Park vai vir pro Brasil. E cara, eu dei meus pulos, mano. Eu dei meus pulos. E todo o ciclo, tá ligado? Tipo, eu vi os caras no ensino médio, eu vi os caras no fundamental, sétima, oitava série, agora é o oitavo ano, nono ano. Ensino médio, faculdade. Eu tenho história com os caras, álbum dos caras. Memórias de ver com a minha irmã o show de Madrid lá do Thousand Suns. E simplesmente conseguir ver o show dos caras é um... Pra mim é um ciclo. Eu, antes do show ter sido anunciado, eu tive muita experiência de ir aqui na casa de shows que tem aqui na cidade, de ver um cover. E pra mim, era o que eu... Pra mim, antes do retorno da banda, era... Acho que é o mais próximo que eu vou ter do Linkin Park, tá ligado? De ver o Linkin Park ao vivo. Vai ser em covers. E o fatídico setembro, o show de Los Angeles, o anúncio da turnê que eles fizeram antes da turnê mundial que eles vão começar a fazer, que eles estão fazendo, quer dizer. E simplesmente, boom, Linkin Park no Brasil. E estar lá, eu fiz bate-volta, eu fiz essa loucura, tipo, é uma oportunidade da vida, fui ver. E cara, que show, meus amigos. Sério. Eu não tenho palavras pra dizer fora de que pra mim foi o melhor show da minha vida. Tudo bem que eu fui no show do The Weeknd em 23 e no Bring Me The Horizon 24, que foi um puta evento do caralho, mas eu nunca vou tirar da minha cabeça que o show do Linkin Park foi o melhor show da minha vida. O show deles em 24 é o melhor show da minha vida. O lance de ver eles ao vivo, depois de tanto tempo parado, poucas notícias, só notícia do aniversário de 20 anos do Hybrid Theory, aniversário de 20 anos no Meteora. Um pouco de tristeza de não ver o Brad Delson tocando ao vivo, de não ver que o Rob Borden, o baterista, não voltou, tá ligado? Existe uma dorzinha, não vou mentir pra vocês, existe uma dorzinha em mim, mas só de ver que a banda tá ali, o Mike Shinoda, o Johan, o Phoenix tá ali, pra mim foi do caralho, tá ligado? Pra mim ainda é a banda, ainda é o Linkin Park. Não vou mentir pra vocês. Ah, sinto falta do Chester? Sinto falta. Mas a experiência de ver o show do Linkin Park tá ali. E foi missão cumprida pra mim. Pra mim é o melhor show da minha vida. E o que define esse show ter sido a melhor coisa da minha vida foi especificamente um combinho que eles fizeram, que foi o Catalyst, Burn It Down e Ready for the End. Foi esses três. Foi essas três músicas. O Catalyst, ele é a música do Thousand Suns, que é o meu álbum favorito dos caras. E Burn It Down, quando eu tava no ensino médio, era o meu despertador. Eu acordava escutando Burn It Down. Por 3 anos de colegial eu escutei essa música. Foi meu despertador. E colegial, cara, emocionalmente falando, foi conturbado. Pensei bastante besteira naquela época. E sei lá, agora 10 anos depois, adulto, com várias aspas. 10 anos depois, estando aqui, agora casado, morando sozinho, com
com família sendo construída e afins. Tá escutando Burn Down agora, que tá tudo certo, que é uma música que na época eu escutava em uma época de incertezas, foi o ponto. Foi a quebra de personagens. Ali eu não segurei. E foi a música que eu mais chorei escutando ao vivo naquele show. Waiting for the End eu fiquei desgraçado. Waiting for the End fiquei fudido. Mas Burn Down é a música que, tipo, ponto, você vai chorar. Foi Burn Down. E, cara, eu não vou conseguir superar a experiência. Novamente, tem o show do Bring The Horizon, tem o show do The Weeknd 23. Mas, cara, o fato de você... Sabe quando você tem um sonho de ver alguma coisa, você acha que tá distante, aí do nada acontece, você faz a loucura, e quando chega, você não acredita? Foi esse show pra mim. Então, pra concluir esse primeiro programa, o que eu posso dizer é, se você for no show deles em 2025, um show aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou na Curitiba, saiba que se você é fã, ou se você não é fã, se prepara para você ter fortes emoções. Porque os caras conseguem trazer a emoção para você. E... melhor show da minha vida. Não vou cansar de dizer isso. Mesmo com o show do Bring The Horizon. O show do Linkin Park em 2024 foi o melhor show da minha vida. Bom, esse foi o primeiro episódio do programa. Eu espero que vocês curtam essa nova proposta. E se você tiver um relato sobre esse show do Linkin Park, traga aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de ler, tá? E eu te vejo no próximo episódio ou no próximo vídeo.